A Via Láctea não é apenas o fundo das nossas noites. É uma estrutura colossal, viva e em mudança. Dentro dela nascem e morrem estrelas, mundos desconhecidos se movem e um gigantesco buraco negro governa seu centro. Mas realmente entendemos o lugar que habitamos? Nesta viagem, exploraremos os segredos ocultos de nossa galáxia, sua origem, sua estrutura e os mistérios que podem redefinir o que sabemos sobre o universo. Cada estrela e cada nebulosa em seu interior tem um papel a desempenhar em um drama cósmico que está em andamento há bilhões de anos. As perguntas surgem: como se formaram essas estrelas? Que segredos guardam os planetas que orbitam ao seu redor? A Via Láctea é como um enorme livro de contos, com cada página escrita em luz e matéria. Em suas profundezas, encontramos um halo de matéria escura que rodeia a galáxia, invisível aos nossos olhos, mas crucial para mantê-la unida. Você consegue imaginar um mundo onde o que não vemos é tão importante quanto o que vemos? Ao longo dos anos, os astrônomos tentaram desvendar os enigmas que esse halo esconde, um desafio que nos lembra que há muito mais do que podemos perceber. As estrelas nascem e morrem em um ciclo interminável, e a cada ano, cerca de 7 novas estrelas iluminam nosso céu. Mas o que acontece com aquelas que colapsam? Algumas se tornam buracos negros, deixando um vazio que desafia nossa compreensão. Essas transformações são testemunhas de um ciclo de vida que se repete, um lembrete da fragilidade e da majestade do universo. À medida que nos aprofundamos no mistério de nossa galáxia, também descobrimos que não estamos sozinhos. A Via Láctea abriga aglomerados globulares, que são coleções de estrelas antigas que sobreviveram ao longo do tempo. Essas relíquias do passado nos contam sobre a história da galáxia e nos fazem perguntar: o que essas estrelas terão visto ao longo de sua existência? E enquanto exploramos, é fascinante pensar que cada estrela que vemos no céu tem sido parte de uma dança cósmica, interagindo gravitacionalmente com outras. A Via Láctea não é uma entidade isolada. Sua forma e seu destino estão entrelaçados com outras galáxias no vasto tapete do universo. Mas qual é o futuro que a espera? A cada movimento, o destino da Via Láctea se torna mais incerto e nos convida a refletir sobre nosso lugar neste imenso cosmos. Assim, a Via Láctea se ergue não apenas como nosso lar, mas como um mistério a ser descoberto. Cada estrela, cada nebulosa, cada canto escuro em sua vastidão conta uma história que espera ser ouvida. E à medida que continuamos explorando, percebemos que, embora haja muito que não sabemos, a curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando respostas, a continuar perguntando e, acima de tudo, a continuar nos maravilhando diante da grandeza de nossa galáxia. A Via Láctea é um vasto e misterioso oceano de estrelas, e em seu interior ocorrem fenômenos que desafiam nossa compreensão. Uma das manifestações mais intrigantes desta galáxia é sua capacidade de emitir ondas de rádio. Mas, o que são exatamente essas ondas e por que são tão importantes para os cientistas? As ondas de rádio são fenômenos eletromagnéticos que viajam através do espaço, e no caso da Via Láctea, essas ondas nos oferecem uma janela para seu coração, revelando segredos ocultos que de outra forma permaneceriam na penumbra. Você sabia que as ondas de rádio emitidas pela nossa galáxia podem ser utilizadas como uma espécie de escuta do universo, graças a potentes radiotelescópios? Os astrônomos podem captar esses sinais e analisá-los. Algumas dessas ondas provêm de fenômenos conhecidos, como a formação de novas estrelas ou a atividade de buracos negros. No entanto, há sinais que nos deixam desconcertados. O que há por trás dessas ondas enigmáticas que ainda não conseguimos entender? A busca por respostas continua, e cada descoberta abre uma porta para novas perguntas. Imagine que as ondas de rádio são como sussurros do cosmos. Que histórias nos contariam se pudessem falar? Algumas dessas ondas parecem indicar a presença de matéria que não podemos ver. Isso nos leva a um conceito fascinante: a matéria escura. Apesar de não podermos observá-la diretamente, sua influência é inegável. As ondas de rádio atuam como um mapa, nos guiando para a existência dessa matéria invisível que rodeia a Via Láctea. Mas, o que é exatamente essa matéria escura e por que é tão elusiva? A matéria escura, que representa uma grande parte da massa da nossa galáxia, não emite luz nem energia que possamos detectar. No entanto, sua presença é fundamental para entender como se estrutura a Via Láctea. Os cientistas acreditam que esse halo de matéria escura é o que mantém unida a nossa galáxia, atuando como uma cola cósmica.
Você imagina o que aconteceria se pudéssemos ver essa matéria? A galáxia poderia parecer muito diferente de como a conhecemos hoje. As ondas de rádio também nos oferecem a oportunidade de estudar fenômenos cósmicos que ocorrem na Via Láctea. Por exemplo, as explosões de supernovas, que são eventos extremamente energéticos, podem ser detectadas através de suas emissões de rádio. Essas explosões não apenas marcam a morte de estrelas massivas, mas também desempenham um papel crucial na criação de novos elementos no universo. Que segredos sobre a formação de elementos poderiam nos revelar essas explosões no futuro? À medida que continuamos ouvindo o sussurro das ondas de rádio, também descobrimos que nem todos os sinais são fáceis de interpretar. Alguns parecem vir de fontes desconhecidas, o que levanta perguntas intrigantes. Poderia ser que estivéssemos recebendo mensagens de civilizações avançadas em outras partes do universo? Embora soe como ficção científica, a possibilidade de que haja inteligência extraterrestre se comunicando através de ondas de rádio não pode ser completamente descartada. Nesta viagem através das ondas de rádio, encontramos um universo cheio de surpresas. As flutuações nos sinais podem nos dar pistas sobre a atividade dos buracos negros supermassivos no centro da Via Láctea. Esses gigantes cósmicos são verdadeiros devoradores que engolem matéria ao seu redor, e estudar suas emissões nos ajuda a entender melhor a dinâmica da nossa galáxia. Que mistérios mais nos revelará o estudo desses enigmáticos buracos negros no futuro? Ao ouvir as ondas de rádio, também podemos rastrear a história da nossa galáxia. Os sinais nos permitem observar como a Via Láctea evoluiu ao longo de bilhões de anos. Ao analisar as diferentes frequências, os astrônomos podem construir um mapa do passado galáctico. Que eventos significativos moldaram nossa galáxia tal como a conhecemos agora? As respostas a essas perguntas podem nos ajudar a entender nosso lugar no universo. A exploração das ondas de rádio também nos leva a refletir sobre a própria natureza da luz e da energia. A luz visível é apenas uma pequena parte do espectro eletromagnético e, ao ampliar nosso alcance de observação, descobrimos um universo muito mais diverso e complexo. Como mudaria nossa compreensão da Via Láctea se pudéssemos ver além do que nossos olhos podem perceber? As ondas de rádio são uma chave que nos abre essa porta. Enquanto continuamos nossa viagem através do som cósmico, é importante lembrar que cada descoberta nos aproxima um passo mais de compreender a vastidão da Via Láctea. As ondas de rádio são apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior. À medida que a tecnologia avança, os cientistas estão melhor equipados para ouvir e analisar esses sinais. Que novas revelações estão à espreita? O futuro da astronomia parece promissor, cheio de possibilidades que ainda não imaginamos. Em última análise, as ondas de rádio que emite a Via Láctea são mais do que simples sinais, são a voz do nosso universo. Nos convidam a nos unir na busca por respostas e a explorar os mistérios que nos cercam. Cada vez que ouvimos essas ondas, lembramos que somos parte de algo muito maior do que nós mesmos. Assim, no silêncio do espaço, a Via Láctea nos fala, e é nossa tarefa decifrar sua mensagem. A aventura apenas começou. Se você está gostando desta viagem pelo universo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Obrigado por fazer parte desta odisseia espacial. Você sabia que a Via Láctea tem um halo invisível que a rodeia? Este halo, composto principalmente de matéria escura, é uma das grandes incógnitas da astronomia. Mas o que é exatamente a matéria escura e por que é tão importante para a nossa galáxia? Apesar de não podermos vê-la, acredita-se que sua gravidade é o que mantém nossa galáxia unida, evitando que as estrelas e outros objetos se dispersem no vasto espaço. Imagine uma enorme capa de material que envolve a galáxia, mas que não reflete luz e, portanto, não podemos observá-la diretamente. Como sabemos que existe então? Os cientistas deduziram sua presença através do estudo das velocidades das estrelas e dos gases que giram ao redor da Via Láctea. Ao analisar esses movimentos, chegaram à conclusão de que há muito mais massa do que podemos ver a olho nu. Talvez você esteja se perguntando, quão grande é esse halo? Estima-se que se estenda muito além das estrelas que podemos observar. Mas sua composição continua sendo um mistério. A matéria escura não é apenas intrigante por sua invisibilidade, mas também porque representa aproximadamente 95% da massa total da galáxia. Isso levanta uma pergunta fascinante. O que é a matéria escura?
Alguns cientistas sugerem que poderia ser composta de partículas que nunca detectamos, enquanto outros acreditam que poderia ser algum tipo de fenômeno físico ainda não compreendido. Poderia ser que a chave para entender o próprio universo resida nesta matéria escura? Se o halo de matéria escura é invisível, então, como podemos estudar suas propriedades? Os astrônomos utilizam técnicas como a observação da radiação de fundo cósmico e o efeito de lente gravitacional. Através desses métodos podem ver como a gravidade da matéria escura afeta a luz que passa perto dela. Mas isso levanta outra pergunta intrigante. Existem outros fenômenos no universo que poderiam estar relacionados à matéria escura? Alguns pesquisadores propuseram que a matéria escura poderia interagir com a matéria visível de maneiras que ainda não descobrimos. Isso abre um leque de possibilidades, como a existência de partículas exóticas que poderiam estar flutuando ao nosso redor, invisíveis aos nossos sentidos. Você imagina que no ar que respiramos haja algo que não podemos perceber? À medida que os cientistas continuam investigando, surgem mais perguntas sobre como a matéria escura influenciou a formação da Via Láctea. É possível que esse halo tenha desempenhado um papel crucial na criação das estruturas que vemos hoje? Simulações por computador sugerem que sim, e que sem a matéria escura, nossa galáxia poderia parecer completamente diferente. Além disso, o que acontece com a relação entre a matéria escura e as galáxias próximas? Foi observado que muitas galáxias também têm halos de matéria escura, o que sugere que esse fenômeno não é exclusivo da Via Láctea. Isso leva a considerar que a matéria escura poderia ser um componente fundamental da estrutura do universo. Mas será que algum dia conseguiremos ver ou detectar essa substância misteriosa, na busca por compreender a matéria escura? Os cientistas estão explorando diversas teorias e experimentos. Desde aceleradores de partículas até observatórios astronômicos, o campo está cheio de pesquisas emocionantes. Você imagina ser parte de uma descoberta que poderia mudar nossa compreensão do cosmos? A cada nova descoberta, nos aproximamos de desvendar os segredos do halo de matéria escura. Mas também nos lembra o quanto ainda temos a explorar. Embora tenhamos avançado em nosso conhecimento, a Via Láctea continua sendo um lugar cheio de surpresas. Que outros mistérios poderiam estar escondidos em seu halo? A matéria escura representa uma das últimas fronteiras da ciência. Nos convida a questionar o que acreditamos saber e a manter a mente aberta ao desconhecido. Em suma, a Via Láctea e seu halo invisível são um lembrete constante de que o universo está cheio de enigmas esperando para serem resolvidos. Em resumo, o halo de matéria escura é uma parte essencial da nossa galáxia. Embora não possamos vê-lo, sua influência é inegável e seu estudo continua sendo um campo fascinante de pesquisa. Talvez no futuro consigamos iluminar os segredos que esconde, revelando assim uma nova era de compreensão em nossa exploração do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que além do que você pode ver, há um vasto halo que mantém unida a nossa galáxia e que talvez seja o início de uma nova aventura no universo. A matéria escura pode ser a chave para descobrir não apenas a história da Via Láctea, mas também o destino do próprio universo. E quem sabe o que mais o cosmos nos revelará em sua contínua e surpreendente jornada. A Via Láctea é um verdadeiro quebra-cabeça cósmico e um de seus aspectos mais intrigantes é sua forma espiral. Por que tem braços em espiral? O que isso significa para as estrelas que os habitam? A estrutura de nossa galáxia não é apenas uma questão de estética. Tem um impacto direto em como se formam e evoluem as estrelas. Mas estamos realmente seguros de como é essa forma espiral? Os astrônomos dedicaram décadas a estudar a Via Láctea, tentando entender sua arquitetura. No entanto, a natureza exata de seus braços espirais continua sendo um tema de debate. Alguns cientistas acreditam que esses braços são como estradas que guiam o movimento das estrelas e do gás. Mas, como se formam e se mantêm esses braços em um espaço onde tudo está em constante movimento? Uma teoria fascinante sugere que os braços em espiral são criados por ondas de densidade. Essas ondas agem como uma espécie de onda que viaja através do disco galáctico, comprimindo o gás e a poeira em certas áreas e formando novas estrelas. Mas, por que há diferentes tipos de braços em espiral? E o que acontece com as regiões de baixa densidade entre eles? Essas perguntas são fundamentais para compreender a vida de nossa galáxia. Os braços da Via Láctea não são uniformes nem permanentes. À medida que as estrelas se movem e novas nascem, a forma desses braços pode mudar.
Isso leva a nos perguntarmos: a Via Láctea poderia ter tido uma forma completamente diferente no passado? A resposta parece ser um sim retumbante. Os astrônomos encontraram evidências de que nossa galáxia passou por mudanças significativas ao longo de sua história, devido a interações com outras galáxias e à dinâmica interna das estrelas. À medida que exploramos mais, descobrimos que nem todos os braços são iguais. Alguns são mais densos e brilhantes do que outros. Por que isso acontece? Pode ter a ver com a quantidade de matéria que há em cada braço, assim como com a história de formação estelar que eles experimentaram. Alguns braços podem ser o resultado de colisões passadas ou fusões com outras galáxias. A história da Via Láctea é dinâmica e está cheia de encontros cósmicos emocionantes. As estrelas não são as únicas protagonistas nos braços da Via Láctea. Também encontramos nuvens de gás e poeira que são o material do qual nascem novas estrelas. Que papel desempenham essas nuvens na formação estelar? Elas são como viveiros cósmicos, onde a gravidade atrai o material e dá origem a novas estrelas. Mas, por que algumas nuvens colapsam e formam estrelas enquanto outras não? Esta é uma das grandes perguntas que os cientistas ainda tentam responder. A Via Láctea também tem uma curiosa interação com seu halo de matéria escura. Embora não possamos ver essa matéria, sabemos que ela está lá. Como essa matéria escura influencia a forma espiral de nossa galáxia? Acredita-se que a matéria escura fornece a gravidade necessária para manter unidas as estrelas e o gás nos braços espirais. Sem ela, nossa galáxia poderia não existir tal como a conhecemos. Além da matéria escura, há outro fator que complica a imagem da forma espiral da Via Láctea: a rotação. À medida que a galáxia gira, as estrelas dentro dela se movem a diferentes velocidades. Isso provoca que os braços espirais não sejam estáticos, mas se desloquem e mudem com o tempo. Como isso afeta as estrelas que nascem nesses braços? A rotação galáctica pode influenciar a quantidade de estrelas que se formam em diferentes momentos, e não podemos esquecer a influência das galáxias vizinhas. A Via Láctea não está sozinha no cosmos. Interage com outras galáxias, como a próxima galáxia de Andrômeda. Essas interações podem alterar a forma e a dinâmica de nossa própria galáxia. Poderia uma futura colisão com Andrômeda afetar a estrutura de nossos braços espirais? É um pensamento fascinante que nos lembra que a galáxia está viva e em constante mudança. À medida que nos aprofundamos no estudo da Via Láctea, percebemos que cada descoberta gera novas perguntas. A forma espiral de nossa galáxia é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior. Que outros mistérios se escondem na escuridão do espaço? A ciência continua avançando, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de compreender a complexidade de nosso lar galáctico. Em resumo, a forma espiral da Via Láctea é um reflexo da vida mesma no universo. Está em constante mudança, influenciada pela gravidade, rotação e interações com outras galáxias. Cada estrela que nasce e cada nuvem de gás que colapsa nos conta uma história sobre o passado e o futuro de nossa galáxia. A busca por respostas a esses mistérios não apenas nos enriquece como seres humanos, mas também nos aproxima de compreender nosso lugar no vasto cosmos. Então, o que nos reserva o futuro nessa busca? Apenas o tempo dirá. Cada ano, na vasta imensidão da Via Láctea, nascem cerca de 7 novas estrelas. Mas você já se perguntou como é esse processo de criação estelar? As estrelas não aparecem do nada. Elas se formam a partir de gigantescas nuvens de gás e poeira no espaço. Essas nuvens, conhecidas como nebulosas, são verdadeiras fábricas de estrelas. Quando certas condições ocorrem, como a acumulação de matéria ou a colisão de nuvens, a gravidade começa a agir. O gás e a poeira se aglutinam, se aquecem e, após milhões de anos, voilá! Uma nova estrela brilha no céu. Mas isso não é tudo. Enquanto algumas estrelas veem a luz pela primeira vez, outras estão em sua fase final. A vida de uma estrela pode ser surpreendentemente curta ou incrivelmente longa, dependendo de seu tamanho. As estrelas maiores podem viver apenas alguns milhões de anos, enquanto as menores, como as anãs vermelhas, podem durar trilhões de anos. Você imagina o que acontece quando uma estrela morre? Em sua última etapa, uma estrela massiva explode em uma espetacular supernova, liberando uma quantidade imensa de energia e material no espaço. Esse material é fundamental, pois é o que formará novas estrelas, planetas e, em última instância, a própria vida. Mas o que acontece com as estrelas que não têm a sorte de terminar com uma explosão?
Algumas colapsam em buracos negros, esses misteriosos objetos dos quais nem mesmo a luz pode escapar. Esse colapso é um processo fascinante que desafia nossa compreensão da física. A matéria se comprime em um espaço tão pequeno que a gravidade se torna avassaladora, criando um ponto de não retorno. Que segredos guarda um buraco negro? Ainda estamos tentando descobrir, mas sua existência levanta mais perguntas sobre a natureza do universo. As nebulosas, onde nascem as estrelas, são também os restos daquelas que chegaram ao final de sua vida. Essas nuvens de gás e poeira são o legado das supernovas e muitas vezes são espetaculares em sua beleza. Ao observá-las, não apenas vemos o fim de uma estrela, mas também o início de novas gerações estelares. Isso nos leva a uma curiosidade intrigante. É possível que as estrelas que vemos hoje no céu sejam descendentes de outras que existiram antes? A Via Láctea é um lugar de constante mudança. A cada ano, milhões de novas estrelas aparecem no horizonte, enquanto outras se apagam em um silêncio cósmico. Essa dança de nascimento e morte é um lembrete de que o universo está em constante evolução. Mas o que impulsiona esse ciclo interminável? A gravidade, o hidrogênio e o hélio desempenham um papel crucial, mas também as interações entre as estrelas e o ambiente que as rodeia. Algumas estrelas não seguem a norma. Existem aquelas que foram expulsas de seu lugar natal e vagam sozinhas pelo espaço. Essas estrelas errantes, conhecidas como estrelas forasteiras, são o resultado de interações gravitacionais complexas. Podem ser os restos de um sistema estelar que se desintegrou, ou até mesmo podem ter sido lançadas de suas nebulosas originais. Você imagina como é viver uma vida solitária no vasto universo? Enquanto isso, em meio a essa sinfonia estelar, há outros fenômenos que merecem nossa atenção. As nebulosas planetárias que se formam quando uma estrela anã branca expulsa suas camadas exteriores são um espetáculo visual impressionante. Embora seu nome sugira que estão relacionadas a planetas, na verdade são o resultado da morte de uma estrela. No entanto, os elementos que se liberam nessas nebulosas podem ser os blocos de construção de futuros sistemas planetários. E falando em planetas, quantos planetas você acha que poderiam estar orbitando essas novas estrelas? A resposta pode te surpreender. Estima-se que para cada nova estrela que nasce, pode haver pelo menos um planeta em sua órbita. Isso significa que enquanto as estrelas nascem e morrem em nossa galáxia, novos mundos que podem abrigar algum tipo de vida também podem estar surgindo. A Via Láctea é, em resumo, um vasto laboratório cósmico onde a criação e a destruição coexistem. Os astrônomos estão constantemente buscando novas formas de entender esses processos. Que ferramentas utilizam para estudar o nascimento e a morte das estrelas? Observatórios na Terra e no espaço, que capturam a luz e outras radiações emitidas por essas estrelas em suas diversas etapas. Através de suas observações, os cientistas podem obter pistas sobre como se formam e evoluem as estrelas. Nesse sentido, a astronomia se torna uma janela para nosso passado. Ao observar as estrelas, não apenas vemos luzes brilhantes no céu, mas também o eco de eventos que ocorreram há milhões de anos. Cada estrela é uma cápsula do tempo, contando-nos histórias da formação do universo e de como chegamos a ser o que somos hoje. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz é uma testemunha de um ciclo eterno de nascimento e morte. Na imensidão da Via Láctea, há um equilíbrio delicado entre a criação e a destruição. Uma dança cósmica que nos convida a continuar explorando e a continuar perguntando: quantos mais segredos esconde nosso lar galáctico? A resposta continua sendo um mistério, mas a aventura de descobri-lo apenas começou. Você sabia que a Via Láctea é mais do que apenas um conjunto de estrelas? Em nossa galáxia, há um lar compartilhado cheio de mistérios fascinantes. Entre essas maravilhas estão os aglomerados globulares, verdadeiros tesouros do cosmos. Mas, o que são exatamente esses aglomerados globulares e por que são tão importantes? Imagine grupos de estrelas que estiveram juntas por bilhões de anos, viajando pelo espaço como uma família unida. Esses aglomerados contêm algumas das estrelas mais antigas do universo, e estudá-las pode nos dar pistas sobre a história da nossa galáxia. Você gostaria de saber quantas estrelas há em um aglomerado globular? Eles podem conter desde milhares até milhões de estrelas. Mas, como se formam esses aglomerados tão especiais? Acredita-se que se criem nas primeiras etapas da vida de uma galáxia, quando as condições eram perfeitas para a formação de estrelas.
Assim, ao longo dos éons, esses grupos mantiveram sua coesão graças à gravidade, resistindo à dispersão que poderia ser causada pela atração de outras estrelas próximas. Então, que segredos guardam essas antigas estrelas? À medida que exploramos mais sobre esses aglomerados, descobrimos que são como cápsulas do tempo. Cada estrela neles tem uma história única para contar, desde sua formação até sua evolução. Você já se perguntou como essas estrelas podem sobreviver tanto tempo? A chave está em sua composição. Muitas delas são ricas em elementos pesados, o que lhes permite resistir ao passar do tempo melhor do que as estrelas mais jovens. Os aglomerados globulares também nos oferecem uma visão da química do universo. Ao estudar sua luz, os astrônomos podem determinar do que são feitas essas estrelas e como se relacionam com o resto do cosmos. Você consegue imaginar ser capaz de ver o passado através da luz que viaja por milhões de anos? Isso nos ajuda a entender como se formaram os elementos que compõem tudo o que conhecemos, incluindo nós mesmos. Além disso, há uma conexão surpreendente entre os aglomerados globulares e a matéria escura. Esses aglomerados parecem estar rodeados de uma substância misteriosa que não podemos ver, mas que influencia seu movimento. Você já se perguntou quanta matéria escura há em nossa galáxia? Os cientistas estimam que poderia ser 5 vezes mais do que a matéria visível. Isso levanta perguntas intrigantes sobre a natureza do universo e nosso lugar nele. Mas não são apenas os aglomerados globulares que são interessantes. Você sabia que a Via Láctea também abriga outros tipos de agrupamentos estelares? Existem as associações estelares, que são grupos de estrelas mais jovens que se formaram juntas recentemente. Essas estrelas ainda estão em processo de evolução e podem oferecer informações valiosas sobre como as estrelas se formam e se desenvolvem em geral. Enquanto exploramos esses grupos estelares, também é fascinante notar que muitas dessas estrelas são companheiras de outras. As estrelas podem formar sistemas binários ou múltiplos, onde 2 ou mais estrelas orbitam entre si. Quais são as implicações disso para a formação de planetas? A interação gravitacional entre estrelas pode influenciar a criação de sistemas planetários, tornando esses ambientes ainda mais intrigantes. A jornada pela Via Láctea nos leva a refletir sobre a importância desses aglomerados e associações. Ao estudar sua história e evolução, não apenas aprendemos sobre o passado de nossa galáxia, mas também sobre o futuro das estrelas e dos sistemas que podem abrigar. Que tipo de vida poderia existir nesses sistemas planetários? Cada descoberta sobre os aglomerados globulares e outras agrupações nos aproxima um passo mais de entender a complexidade da Via Láctea. E, ao mesmo tempo, novas perguntas se abrem. Como a gravidade desses aglomerados afeta as estrelas próximas? Poderiam influenciar a formação de novas estrelas ou até mesmo a criação de buracos negros? Além disso, o estudo desses aglomerados não se limita à Via Láctea. Os astrônomos encontraram estruturas semelhantes em outras galáxias, o que sugere que esses fenômenos são comuns no universo. Isso nos leva a perguntar como nossos aglomerados globulares se comparam aos de outras galáxias. São tão antigos e ricos em história quanto os nossos? A Via Láctea é um lugar cheio de vida e mistério, e os aglomerados globulares são apenas uma parte de sua rica tapeçaria. Esses grupos nos lembram que, embora sejamos uma pequena parte do universo, nossas perguntas e descobertas são infinitas. Cada estrela, cada aglomerado, nos convida a olhar além do conhecido e explorar as maravilhas do cosmos. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada ponto de luz que você vê pode ser parte de uma história muito maior. E enquanto continuamos nossa busca por conhecimento, os aglomerados globulares e seus segredos continuarão sendo um farol de curiosidade na vasta escuridão do universo. Você sabia que em nossa galáxia há estrelas que parecem ter um espírito aventureiro? Muitas delas não se limitam a seguir as regras da gravidade e simplesmente girar ao redor do centro da Via Láctea. Em vez disso, algumas desafiam as convenções e se lançam em direção ao espaço profundo, como se estivessem em busca de novas terras. Mas por que isso acontece? A resposta está nas correntes estelares, que são grupos de estrelas que foram expulsas de seus lugares de origem. Como se formam essas correntes estelares? Na maioria das vezes, essas estrelas são os restos de antigas interações entre galáxias. Ao longo de bilhões de anos, a Via Láctea teve encontros com outras galáxias, algumas das quais eram maiores e mais poderosas. Imagine que 2 galáxias se aproximam e começam a dançar gravitacionalmente. Durante essa dança cósmica, algumas estrelas podem ser arrancadas de seu lar original e lançadas na vastidão do espaço.
Isso cria o que chamamos de correntes estelares, que são como rios de luz viajando pelo cosmos. Agora pense nisso, se essas estrelas foram expulsas, para onde vão? A resposta é que algumas se aventuram longe do disco principal da galáxia, enquanto outras podem se juntar a outras correntes ou até formar novas estrelas pelo caminho. Mas o que há de especial nessas correntes? O fascinante é que, ao estudá-las, os astrônomos podem aprender sobre a história da Via Láctea. Cada corrente estelar é como um livro aberto que narra as interações passadas de nossa galáxia. Imagine que há um grupo de estrelas chamado a Corrente de Helm. Este grupo é particularmente intrigante porque se acredita que provém de uma galáxia anã que foi absorvida pela Via Láctea há alguns bilhões de anos. Você consegue imaginar a história por trás dessas estrelas? Cada uma delas sobreviveu a uma jornada épica através do tempo e do espaço, levando consigo o eco de sua antiga galáxia. Ao estudar essas estrelas, os cientistas podem reconstruir um quebra-cabeça cósmico sobre como nossa galáxia cresceu e mudou ao longo dos eons. Mas, como sabemos que essas estrelas fazem parte de correntes estelares, a chave está em seus movimentos. As estrelas em uma corrente se movem de maneira semelhante, o que as diferencia das estrelas que estão no disco galáctico. Ao observar suas trajetórias e velocidades, os astrônomos podem identificar aquelas que pertencem a essas correntes. É como um grupo de amigos que caminha junto em uma mesma direção, enquanto outros seguem por caminhos diferentes. As correntes estelares também nos oferecem uma janela para a formação da Via Láctea. Ao analisar sua composição química, os cientistas podem entender melhor como as estrelas se formaram em diferentes épocas da história galáctica. Isso é fundamental, pois nos ajuda a conhecer não apenas a evolução de nossa galáxia, mas também a de outras galáxias no universo. À medida que exploramos mais sobre as correntes estelares, descobrimos que são mais comuns do que se pensava. Com o avanço da tecnologia e dos telescópios, conseguimos detectar muitas mais dessas correntes, revelando um tecido complexo e fascinante dentro da Via Láctea. Cada descoberta é como um novo fio no tapete da história galáctica, fornecendo informações valiosas sobre o passado e o futuro de nosso lar cósmico. No entanto, apesar de toda essa informação, ainda há muitos mistérios por resolver. Por exemplo, que outras galáxias podem ter deixado sua marca na Via Láctea através de correntes estelares? Que segredos ainda nos aguardam no vasto e escuro espaço que nos rodeia? A cada dia, os astrônomos se aprofundam no estudo desses fenômenos, buscando respostas para perguntas que fascinaram a humanidade por séculos. Além disso, a existência de correntes estelares também levanta novas questões sobre a vida das estrelas. Desde seu nascimento até seu fim, as estrelas têm histórias únicas para contar. As correntes estelares são testemunhas de eventos cósmicos que moldaram não apenas nossa galáxia, mas também o universo como um todo. Então, quantas mais histórias ainda nos restam para descobrir? À medida que avançamos em nossa exploração do cosmos, a importância das correntes estelares se torna cada vez mais evidente. Não são apenas uma manifestação bela da dinâmica galáctica, mas também nos fornecem pistas sobre a vida e a morte das estrelas. Cada estrela, cada corrente, é um lembrete de que o universo é um lugar em constante mudança, cheio de mistérios e maravilhas. Finalmente, ao refletir sobre as correntes estelares, é essencial lembrar que cada uma delas é uma jornada que nos conecta com o passado e nos leva em direção ao futuro. Neste vasto oceano de estrelas, cada corrente é uma história que nos convida a olhar para o horizonte e nos perguntar o que mais o universo nos reserva. A dança cósmica continua e nós, como exploradores do conhecimento, seguimos buscando as respostas para os enigmas que ainda permanecem nas sombras da Via Láctea. Você sabia que nosso lar, o Sistema Solar, não está no coração da Via Láctea? Na verdade, ele se encontra a cerca de 26 mil anos-luz do núcleo da nossa galáxia, em um de seus braços menores, conhecido como Orion Cygnus. Mas o que isso realmente significa? Por que é importante saber onde estamos nesta enorme espiral cósmica? A Via Láctea tem uma forma espiral majestosa, repleta de estrelas, poeira e gás. No entanto, no vasto cosmos, nossa posição é bastante modesta. Imagine um grande rio, onde as estrelas fluem como água. Nesse caso, o Sol navega através de um dos braços menores, longe do bulício do centro galáctico. Mas o que há nesse centro? Que mistérios ele guarda? No núcleo da Via Láctea, encontra-se um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A.
Este colosso tem uma massa equivalente a milhões de sóis e exerce uma atração gravitacional tão poderosa que tudo o que se aproxima demais não consegue escapar. Agora pense nisso. Que tipo de fenômenos extremos poderiam estar ocorrendo nessa região? As estrelas que orbitam ao redor de Sagitário A estão nos dando pistas sobre seu comportamento, mas ainda há tanto a descobrir. À medida que nos afastamos do núcleo, encontramos uma paisagem diversa e fascinante. A Via Láctea está cheia de estrelas jovens, velhas e muitas que ainda estão em processo de formação. Mas como essas estrelas se comparam ao nosso próprio Sol? A resposta é intrigante. A maioria das estrelas na galáxia são anãs vermelhas, pequenas e relativamente frias, enquanto nosso Sol é uma estrela de tipo espectral G, mais brilhante e quente. Isso significa que a maioria das estrelas em nossa galáxia é diferente de nós. O que aconteceria se orbitássemos uma dessas anãs vermelhas? Além disso, não podemos esquecer o fato de que nosso sistema solar está em constante movimento. Enquanto giramos ao redor do centro galáctico, viajamos a uma velocidade impressionante de aproximadamente 828 mil km por hora. É difícil de imaginar, mas a essa velocidade, o tempo e o espaço se entrelaçam de formas que mal estamos começando a compreender. Como seria fazer parte dessa dança cósmica? E quanto às estrelas que nos rodeiam? Muitas delas fazem parte de aglomerados estelares, grupos de estrelas que se formaram juntas e que compartilham uma história comum. Alguns desses aglomerados são tão antigos que nos oferecem uma janela para as primeiras etapas da galáxia. Mas como sabemos sua idade? Os astrônomos utilizam o brilho e a temperatura das estrelas para estimar seu tempo de vida. Intrigante, não é? Frequentemente as estrelas não estão sozinhas. Na Via Láctea, há centenas de bilhões de planetas que também orbitam ao redor de suas estrelas. Você consegue imaginar quantos poderiam ser semelhantes à Terra? Estima-se que possa haver mais de 300 milhões de planetas em nossa galáxia que poderiam abrigar condições semelhantes às do nosso lar. Isso nos leva a questionar: existe vida em algum desses mundos? Os braços espirais da Via Láctea não são apenas um espetáculo visual, também são regiões de intensa formação estelar. Aqui é onde o gás e a poeira se agrupam e colapsam, dando origem a novas estrelas. Mas o que acontece com as estrelas que já viveram seu ciclo? Algumas delas explodem em supernovas, criando nebulosas que, por sua vez, podem dar origem a novas gerações de estrelas. Esse ciclo de vida cósmico é fascinante e, no entanto, muito complexo. Você já se perguntou como a gravidade de outros corpos celestes afeta nosso lugar na Via Láctea? A interação gravitacional com outras galáxias e aglomerados pode influenciar nossa trajetória. De fato, a Via Láctea está em um bairro cósmico cheio de outras galáxias. A galáxia de Andrômeda, por exemplo, está se aproximando de nós a uma velocidade impressionante. Em cerca de 4 bilhões de anos, espera-se que colida com a Via Láctea. O que acontecerá então? Nossas galáxias se fundirão em uma nova? A Via Láctea também é um lugar de mistérios ocultos. À medida que exploramos sua estrutura, nos deparamos com correntes estelares. Estrelas que foram expulsas de seus aglomerados ou de outras galáxias e que agora viajam sozinhas pelo espaço. Essas estrelas errantes são como testemunhas de eventos passados e seu estudo nos ajuda a entender a história da galáxia. Mas quantas histórias desconhecidas estão escondidas nessas correntes? Tudo isso nos leva a refletir sobre o futuro da Via Láctea. À medida que o universo se expande, o destino de nossa galáxia é incerto. Estaremos aqui para testemunhar sua evolução? Nos encontraremos em um universo onde a Via Láctea já não será a mesma? As possibilidades são infinitas e cheias de assombro. Finalmente, a localização de nosso sistema solar na Via Láctea não apenas nos define como espécie, mas também nos convida a continuar explorando. Cada estrela, cada planeta e cada mistério que se revela nos aproxima mais de entender nosso lugar no vasto universo. Nesta jornada, a curiosidade e a busca pelo conhecimento são nossas melhores ferramentas, e ainda há muito a descobrir nesta maravilhosa e complexa galáxia que chamamos de lar. Você já imaginou como será o encontro entre duas galáxias? A Via Láctea tem uma vizinha, a galáxia de Andrômeda, que está se aproximando lentamente de nós. Mas o que isso significa para o nosso lar no vasto universo? À medida que a Via Láctea e Andrômeda se aproximam, um futuro espetacular se aproxima, cheio de possibilidades e um pouco de caos cósmico. Em primeiro lugar, é fascinante pensar que Andrômeda, a uma distância de cerca de 2.500.000 anos-luz,
está na verdade em movimento em direção à nossa galáxia. Imagine isso. Embora pareça distante, a cada ano ela se aproxima de nós a uma velocidade de aproximadamente 100 km por segundo. O que acontecerá quando finalmente colidirem? A resposta não é tão aterradora quanto pode parecer. Em vez de uma explosão cataclísmica, os astrônomos acreditam que o encontro será mais como uma dança cósmica, onde ambas as galáxias se entrelaçam, formando uma nova estrutura estelar. Agora, a grande pergunta é: o que acontecerá com nossas estrelas durante esse processo? A maioria das estrelas em ambas as galáxias está tão afastada umas das outras que, mesmo que suas galáxias colidam, é muito provável que não se choquem entre si. No entanto, o que pode acontecer é que novas formações estelares ocorram devido à gravidade que interage entre essas duas imensas massas de estrelas. Assim, poderíamos ver o nascimento de milhões de novas estrelas brilhando no firmamento. A colisão está prevista para dentro de cerca de 4 bilhões de anos. Embora pareça uma eternidade, em termos cósmicos é um piscar de olhos. Isso nos leva a pensar em como o tempo é percebido no universo. Enquanto para nós a vida é breve e efêmera, o cosmos opera em escalas de tempo que desafiam nossa compreensão. Nesses 4 bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda não apenas se aproximarão, mas começarão a se fundir em um espetáculo que mudará para sempre a forma de ambas as galáxias. E enquanto tudo isso acontece, o que é ainda mais intrigante é como nossa própria galáxia se formou e se transformou ao longo de bilhões de anos. A Via Láctea devorou outras galáxias menores em sua história, um processo que contribuiu para seu crescimento e evolução. Esse comportamento predador tem sido parte de sua essência, e agora, com Andrômeda se aproximando, isso se repetirá novamente, mas em uma escala ainda maior. Mas e nós, os habitantes da Terra? No momento da colisão, o Sistema Solar continuará orbitando ao redor do centro galáctico, longe da ação principal. No entanto, nossa perspectiva das estrelas mudará drasticamente. Imagine ver um céu noturno cheio de novas constelações, com estrelas que nunca havíamos visto antes, resultado da fusão dessas duas impressionantes galáxias. À medida que avançamos em direção a esse encontro, é importante nos perguntarmos: o que podemos aprender com esse processo? A colisão de galáxias nos oferece uma oportunidade única para estudar como se formam e evoluem as estruturas no universo. Ao observar o processo, os astrônomos podem adquirir informações valiosas sobre a natureza da gravidade, a formação estelar e a dinâmica galáctica. Além disso, o fato de que Andrômeda está a caminho de nós levanta questões sobre a estabilidade do universo. Com galáxias se movendo e se fundindo, o cosmos está em constante mudança. Isso nos lembra que nada no universo é permanente e que tudo está em um movimento perpétuo. A fusão da Via Láctea e Andrômeda será apenas uma das muitas transformações que ocorrerão no vasto cenário do cosmos. Frequentemente pensamos no espaço como um lugar vazio e silencioso, mas na verdade é um fervilhante de atividade. As galáxias interagem entre si, e seus movimentos podem influenciar a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Esse fenômeno também nos leva a refletir sobre nosso lugar no universo. A Terra é apenas um pequeno ponto nessa imensa dança cósmica, e nosso futuro está intrinsecamente ligado aos eventos que ocorrem nas galáxias ao nosso redor. E à medida que nos dirigimos para o futuro, é fundamental lembrar que não estamos sozinhos no universo. A Via Láctea e Andrômeda são apenas duas das bilhões de galáxias que povoam o cosmos. Cada uma delas tem sua própria história, suas próprias colisões e seu próprio ciclo de vida. Enquanto observamos o céu, estamos vendo um relato em constante desenvolvimento, uma narrativa que se entrelaça com a nossa de maneiras que ainda estamos começando a compreender. Assim, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, pense em Andrômeda, essa antiga e próxima vizinha que se aproxima lentamente. Pense no futuro que nos aguarda e nas maravilhas que o universo ainda tem reservadas para nós. A colisão de galáxias não é apenas um evento cósmico, é um lembrete da beleza, da complexidade e do mistério do nosso lugar no universo. Que outros segredos o cosmos nos revelará nos próximos milênios? A resposta está lá fora, esperando para ser descoberta, no vasto e intrigante mar de estrelas que chamamos de lar. A imensidão do espaço é um cenário fascinante, onde cada elemento desempenha um papel crucial na dança cósmica do universo. Mas você sabia que nosso sistema solar está em constante movimento? Viaja a uma velocidade impressionante, aproximadamente 828 mil km por hora. Essa velocidade não é apenas um dado curioso.
é um lembrete de que estamos em uma jornada eterna através da Via Láctea. Imagine por um momento a magnitude desse movimento. Tudo o que conhecemos, desde a Terra até os planetas mais distantes, se desloca ao redor do centro galáctico. Mas por que nos movemos dessa maneira? A resposta reside na enorme gravidade que exerce o núcleo da Via Láctea. Esse núcleo, cheio de estrelas, gás e matéria escura, atua como um ímã cósmico. Tudo o que está ao seu redor é atraído para ele, criando uma espécie de dança gravitacional. Você já se perguntou o que há no coração da nossa galáxia? No centro, encontra-se um buraco negro supermassivo, conhecido como Sagitário A. Esse buraco negro tem uma massa equivalente a cerca de 4 milhões de sóis. Sua presença é fundamental para manter a estrutura da galáxia e, no entanto, continua sendo um enigma. A força de sua gravidade é tão intensa que até mesmo a luz não pode escapar dela, tornando-o um objeto misterioso e fascinante. Enquanto nosso sistema solar gira em torno desse núcleo, cada um dos planetas, luas e asteroides que o compõem também segue seu próprio caminho. A Terra, por exemplo, não apenas gira sobre seu eixo, mas também orbita ao redor do Sol a uma velocidade de cerca de 100 mil quilômetros por hora. Ao mesmo tempo, esse Sol se move junto com o sistema solar em seu percurso galáctico. É um movimento em múltiplas camadas, um balé cósmico que se desenrola em escalas de tempo inimagináveis. Mas o que tudo isso significa para nós? Pode parecer que estamos em um lugar fixo, mas na realidade, estamos viajando pelo espaço em um caminho que dura milhões de anos. Cada vez que olhamos para o céu noturno, não estamos apenas vendo estrelas, mas observando o resultado dessa jornada. A luz que vemos hoje dessas estrelas começou sua viagem há milhares ou até milhões de anos. Que histórias nos contarão quando finalmente chegarem até nós? À medida que nosso sistema solar se desloca, também interage com outras estrelas e sistemas em seu caminho. Essa viagem não é solitária. Há um vasto oceano de estrelas ao nosso redor, algumas delas também viajando a velocidades surpreendentes. Imagine a quantidade de histórias que podem ter cruzado nossas trajetórias ao longo dos éons. Talvez tenha havido encontros, colisões e separações que moldaram o universo como o conhecemos. É interessante pensar que, embora estejamos em constante movimento, nossa posição dentro da Via Láctea continua sendo importante. O sistema solar está localizado em um dos braços menores da galáxia, conhecido como o Braço de Órion. Esse lugar nos oferece uma vista privilegiada do nosso entorno galáctico, mas também nos lembra que somos apenas uma pequena parte de um todo muito maior. A jornada do nosso sistema solar ao redor do centro galáctico dura cerca de 250 milhões de anos. Isso significa que, desde que os dinossauros vagavam pela Terra, percorremos apenas uma fração do nosso caminho galáctico. Cada ciclo dessa jornada traz consigo uma mudança na configuração das estrelas e constelações que vemos no céu. Você consegue imaginar como será o céu dentro de milhões de anos? Enquanto isso, a Via Láctea continua a evoluir. Seu movimento, junto com o de outras galáxias, afeta sua forma e estrutura. A interação entre galáxias pode resultar em fusões espetaculares ou na criação de novas estrelas. A Via Láctea não é apenas uma coleção de estrelas. É um organismo vivo, mudando e se adaptando constantemente ao seu entorno. No entanto, apesar de estarmos em movimento, há coisas que permanecem constantes. A busca por respostas sobre nosso lugar no universo continua. Cada descoberta que fazemos nos aproxima um pouco mais de compreender a imensidão do que nos rodeia. A curiosidade humana é um motor poderoso, e enquanto continuamos explorando, descobrimos que há muito mais a aprender. Ao contemplar o vasto cosmos, podemos nos sentir pequenos e perdidos, mas também somos parte de algo extraordinário. Cada estrela, cada planeta e cada movimento no espaço conta uma história que nos conecta. Assim como nosso sistema solar viaja através da galáxia, nós também o fazemos em nossa busca por conhecimento. Por fim, é crucial lembrar que nossa jornada não é apenas física, mas também mental e emocional. À medida que exploramos o universo, também exploramos nossas próprias perguntas e reflexões sobre a vida, o tempo e o destino. A cada giro do sistema solar, encontramos a oportunidade de aprender e crescer, tanto como indivíduos quanto como espécie. A Via Láctea, com todos os seus mistérios e maravilhas, nos convida a continuar explorando. E embora não possamos ver todos os segredos que guarda, cada dia é uma nova oportunidade para descobrir algo surpreendente em nossa jornada através do cosmos.
que outros mistérios nos aguardam no caminho? A resposta está na própria jornada. A Via Láctea é um lugar surpreendente, e seu tamanho colossal é apenas uma das muitas maravilhas que nos oferece. Mas quanto realmente sabemos sobre sua magnitude? Você já pensou no que significa que nossa galáxia tenha mais de 100 mil anos-luz de diâmetro? Para colocar isso em perspectiva, um ano-luz é a distância que a luz viaja em um ano, aproximadamente 9 trilhões de quilômetros. Mas como isso se traduz em nossa experiência diária? Imagine que você pudesse viajar à velocidade da luz. Mesmo assim, levaria mais de 100 mil anos para atravessar a Via Láctea de uma ponta a outra. Apesar de seu imenso tamanho, a maior parte da galáxia continua sendo um mistério. Se considerarmos que exploramos apenas uma fração diminuta dela, que segredos poderiam estar ocultos em sua vastidão? A exploração espacial avançou muito nas últimas décadas, mas ainda temos muito a descobrir. Existem civilizações avançadas nesses cantos distantes que ainda não conseguimos observar? A ideia de que poderíamos não estar sozinhos no universo é emocionante e aterradora ao mesmo tempo. Os astrônomos estimaram que há centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia. Mas quantas dessas estrelas possuem sistemas planetários? De acordo com as últimas pesquisas, acredita-se que possa haver mais de 300 milhões de planetas semelhantes à Terra. Imagine a possibilidade de que alguns deles sejam habitáveis. Que tipo de vida poderia existir nesses mundos distantes? A busca por exoplanetas abriu um leque de possibilidades que desafiam nossa compreensão da vida. Mas este vasto universo não é apenas um mar de estrelas. A Via Láctea é composta por diferentes estruturas, como os aglomerados estelares e o halo de matéria escura que a rodeia. Este halo, embora invisível e indetectável em sua forma física, é fundamental para manter unida a galáxia. Você já se perguntou como é possível que uma galáxia tão enorme se mantenha coesa sem que possamos ver toda a sua massa? A resposta reside nesta estranha e enigmática matéria escura que, embora não possamos tocar ou ver, exerce uma influência crucial na gravidade da galáxia. Além das estrelas e dos planetas, a Via Láctea abriga um disco em constante rotação. Cada estrela na borda da galáxia leva mais de 200 milhões de anos para completar uma volta ao redor do núcleo. Não é fascinante pensar que, enquanto vivemos nossas vidas, essas estrelas estão em uma viagem constante, girando em um ciclo que supera a compreensão humana? É como se a galáxia estivesse em uma dança eterna, um baile de luzes e sombras que nunca se detém. E se pararmos um momento para pensar no centro da Via Láctea, encontramos outro mistério impressionante. Nessa região se encontra um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A. Este monstro cósmico tem uma massa equivalente a milhões de vezes a do Sol. Mas como se formou algo tão imenso? A resposta pode estar na história violenta da Via Láctea, que cresceu devorando galáxias menores ao longo de bilhões de anos. Cada encontro deixou marcas em sua estrutura atual. E o estudo desses eventos nos ajuda a entender sua evolução. À medida que exploramos mais a fundo a Via Láctea, também descobrimos que não estamos sozinhos no cosmos. Esta galáxia está em constante interação com outras, o que afeta sua forma e sua evolução. Você já se perguntou como as galáxias se comportam quando se encontram? A dança gravitacional entre elas pode resultar em fusões espetaculares que transformam radicalmente sua estrutura. Este processo de interação é uma parte essencial da vida galáctica. O tempo também desempenha um papel crucial em nossa compreensão da Via Láctea. Cada estrela em nossa galáxia compartilha uma história única que nos permite estudar a história da formação do universo. Algumas dessas estrelas são tão antigas que nasceram pouco depois do Big Bang, o que significa que são testemunhas dos primeiros momentos do nosso cosmos. Que relatos poderiam contar se pudessem falar? Cada estrela é um livro aberto que nos oferece pistas sobre o passado. O futuro da Via Láctea é igualmente intrigante. À medida que o universo se expande, o destino final de nossa galáxia continua sendo incerto. Algumas teorias sugerem que a Via Láctea poderia se fundir com a galáxia de Andrômeda em cerca de 4 bilhões de anos. Imagine ser testemunha desse evento monumental. A ideia de que nossa galáxia poderia se tornar parte de uma nova estrutura cósmica levanta questões sobre nossa existência e nosso lugar no universo. Mas voltando ao presente, a Via Láctea continua sendo um lugar de maravilha e descoberta. Embora tenhamos explorado apenas uma pequena parte de seu imenso tamanho, cada nova descoberta nos aproxima mais de desvendar seus segredos.
A astronomia avança a passos largos e cada avanço tecnológico nos permite explorar mais a fundo e com maior clareza. Até onde chegaremos em nossa busca por conhecimento? Enquanto continuamos olhando para o céu, não podemos evitar nos sentir pequenos diante da imensidão da Via Láctea. Cada estrela que vemos brilha com uma luz que viajou milhares de anos-luz para chegar até nós. Em cada brilho, há uma conexão com o passado e um lembrete de que somos parte de algo muito maior. A curiosidade humana nos impulsiona a continuar explorando, buscando respostas para as perguntas que ainda não formulamos. E assim, a Via Láctea permanece como um enigma em constante evolução, um lugar onde a ciência e a imaginação se entrelaçam. Cada instante que passamos contemplando suas maravilhas nos convida a refletir sobre nossa própria existência e o vasto universo que nos rodeia. É um lembrete de que, embora sejamos apenas um pequeno ponto na imensidão do cosmos, nossa curiosidade e desejo de entender nos levam a explorar os limites do desconhecido. A Via Láctea é mais do que uma galáxia. É um lar cheio de mistérios esperando para ser revelados. Você sabia que no coração da Via Láctea se escondem ecos de explosões que deixaram marcas no próprio tecido da nossa galáxia? Essas ondas de gás e radiação contam histórias de eventos cósmicos que, embora distantes no tempo, continuam ressoando em nosso presente. Você consegue imaginar como seria ouvir o sussurro das explosões que moldaram nosso lar estelar? Durante milhões de anos, a intensa atividade no núcleo galáctico gerou uma série de explosões massivas que liberaram enormes quantidades de energia. Esse fenômeno não é apenas espetacular, mas também nos oferece pistas sobre a natureza dos objetos que habitam essa região. Mas que tipo de explosões são essas que deixaram essas marcas? Imagine que algumas delas vêm de estrelas que chegaram ao fim de suas vidas, estourando em supernovas e espalhando seus componentes pelo espaço. Essas explosões não apenas criam novos elementos, mas também podem desencadear a formação de novas estrelas. Os astrônomos detectaram ondas de radiação em diferentes comprimentos de onda, desde raios X até ondas de rádio, que nos contam sobre essas explosões. Mas como é possível que esses ecos viajem através da vastidão do espaço e cheguem até nós? As ondas de energia se propagam pelo espaço, levando consigo informações sobre o passado. Cada raio de luz ou cada pulso de rádio é como uma carta enviada do passado, revelando segredos que permaneceram ocultos por éons. No centro da nossa galáxia, encontra-se um buraco negro supermassivo conhecido como Sagitário A. Esse monstro cósmico não apenas consome matéria, mas também pode ser responsável por algumas das explosões que detectamos. O que aconteceria se eu dissesse que sua intensa gravidade poderia estar sugando estrelas próximas, provocando colisões e explosões? Cada uma dessas interações poderia resultar na liberação de energia que se traduz em ondas de radiação que podemos estudar. Mas não é apenas o buraco negro que é responsável por esses ecos explosivos. Também existem regiões onde se formam estrelas massivas, que vivem vidas curtas, mas intensas. Quando essas estrelas esgotam seu combustível, explodem em uma brilhante supernova. Quantas dessas explosões ocorreram em nosso próprio bairro galáctico? À medida que exploramos esses ecos, encontramos o rastro de antigas supernovas que enriqueceram o meio interestelar com elementos pesados, essenciais para a formação de novos mundos. A história da Via Láctea é, em muitos sentidos, uma história de violência e criação. As explosões moldaram a galáxia, criando nuvens de gás e poeira que eventualmente se tornarão novas estrelas e sistemas planetários. No entanto, a violência não para por aí. As interações entre galáxias também podem dar origem a explosões colossais, quando duas galáxias colidem e se fundem, desencadeando uma série de eventos que podem resultar na criação de novas estrelas em um curto período de tempo. Esses ecos de explosões passadas não são apenas fascinantes por sua natureza explosiva, mas também nos dão uma janela para a história da formação da Via Láctea. Cada vez que observamos esses fenômenos, estamos observando o passado da nossa galáxia, uma espécie de retrocesso no tempo. O que mais poderíamos aprender se pudéssemos entender plenamente essas explosões? A exploração desses ecos nos leva a nos perguntar sobre nosso próprio lugar no universo. Se as explosões moldaram as galáxias, que papel desempenhamos nós nessa história cósmica? Estamos destinados a ser espectadores da violência e do caos, ou somos parte ativa desse processo? Cada estrela que vemos no céu é um lembrete de que, em algum momento,
foi o resultado de uma explosão, de uma criação. À medida que os cientistas continuam estudando o núcleo da Via Láctea, cada nova observação nos aproxima mais de desvendar os mistérios dessas explosões. Que descobertas nos aguardam no futuro? Poderemos revelar todos os segredos que o cosmos nos oferece? Apenas o tempo e a curiosidade humana nos dirão. Na próxima vez que você olhar para as estrelas, lembre-se de que cada uma delas tem uma história. Uma história que inclui explosões, criação e, em última análise, a jornada da matéria através do tempo e do espaço. A Via Láctea é um vasto palco onde cada explosão deixou uma marca indelével, e nós somos os privilegiados observadores desse drama cósmico. Então, da próxima vez que você pensar no universo, imagine as explosões que moldaram nosso lar e pergunte-se que mistérios ainda nos restam para descobrir nesta galáxia cheia de vida e caos. A história da Via Láctea continua se desenrolando, e cada novo eco que detectamos é um passo mais em direção à compreensão do nosso lugar neste vasto e surpreendente cosmos. A Via Láctea, um vasto oceano de estrelas, tem sido testemunha de inúmeros acontecimentos ao longo de sua existência. Mas, que mistérios esconde sua história? Um dos mais intrigantes é a violência que marcou seu crescimento. Como nossa galáxia chegou a ser o que é hoje? A resposta está em sua natureza voraz. Desde seus inícios, a Via Láctea devorou galáxias menores, um fenômeno que moldou sua forma e sua massa. Pense em um predador cósmico. Espreitando na escuridão do espaço, em seu caminho, absorveu uma série de galáxias anãs que um dia foram mundos vibrantes, cheios de estrelas e planetas. Esse processo de canibalismo galáctico não foi apenas um evento isolado, mas ocorreu repetidamente ao longo de bilhões de anos. Você imagina a magnitude desses encontros? São como choques de titãs, onde a força gravitacional da Via Láctea arrasta para si suas presas. Os astrônomos encontraram evidências dessas colisões na forma de estrelas que parecem estar fora de lugar. Ao observar o movimento dessas estrelas, percebem que vêm de galáxias que foram engolidas por nossa própria galáxia. Essas estrelas, que muitas vezes são mais antigas, contam a história de um passado violento e tumultuado. Como podem essas estrelas ser tão antigas? A resposta está no tempo que passou desde que foram absorvidas. Algumas delas têm vagado por nossa galáxia durante bilhões de anos. A Via Láctea, ao crescer e evoluir, criou um ambiente complexo. As interações gravitacionais deram origem a correntes estelares, grupos de estrelas que se movem juntas pelo espaço como se fossem uma equipe. Mas, o que acontece com aquelas que não foram absorvidas? Têm um destino diferente? Algumas dessas estrelas podem ser remanescentes de galáxias que não foram consumidas por completo, sobreviventes de um encontro cósmico. Isso nos leva a nos perguntar quantas outras galáxias se perderam na voragem da Via Láctea. O processo de crescimento da Via Láctea não é apenas um ato de destruição. Cada vez que devora uma galáxia, também incorpora sua matéria, suas estrelas e sua história. Esse ato violento permitiu que a Via Láctea se tornasse uma das galáxias mais grandes do universo local. Mas, o que isso significa para nossas possibilidades de vida? A mistura de diferentes tipos de estrelas e sistemas planetários pode ter criado um ambiente propício para a vida, aumentando as probabilidades de que existam outros mundos habitáveis. No entanto, nem tudo é harmonia nessa voragem. À medida que a Via Láctea continua sua expansão, enfrenta um destino inevitável. A galáxia de Andrômeda, sua vizinha mais próxima, também está em uma trajetória de colisão. O que acontecerá quando esses dois gigantes se encontrarem? A resposta não é simples. A fusão de ambas as galáxias será um processo catastrófico, mas também abrirá a porta para um novo ciclo de formação estelar. Poderia ser que, no final, desse caos surja algo novo e belo. Enquanto isso, os astrônomos continuam estudando as marcas dessas colisões passadas. As ondas de gás e radiação no centro galáctico são como ecos de explosões cósmicas que deixaram sua marca no tecido da Via Láctea. Que segredos essas marcas nos revelarão sobre nosso passado? A pesquisa é constante e, à medida que avançamos em nossa compreensão, cada descoberta levanta novas perguntas. A história violenta da Via Láctea não fala apenas de destruição, mas também de criação. A cada colisão, novas estrelas e sistemas planetários surgem. A vida, tal como a conhecemos, pode ser o resultado direto desses processos caóticos. Assim, a violência na galáxia pode ser vista como um motor de evolução. Mas estamos preparados para enfrentar as consequências desse ciclo interminável?
A Via Láctea é um lembrete de que no universo, a criação e a destruição são duas faces da mesma moeda. À medida que continuamos explorando e aprendendo sobre nossa galáxia, percebemos que cada estrela e cada planeta tem uma história a contar, uma história que se entrelaça com a violência e a beleza do cosmos. Assim, enquanto olhamos para cima em busca de respostas, devemos lembrar que também somos parte dessa incrível narrativa galáctica. A jornada através do tempo e do espaço nunca foi um caminho reto. Em vez disso, está cheia de reviravoltas inesperadas, encontros cósmicos e um sem fim de possibilidades. A história da Via Láctea é um testemunho da natureza dinâmica do universo. Que outras surpresas o futuro nos reserva? A curiosidade humana nos impulsiona a continuar buscando, a continuar perguntando, mesmo em meio à violência e ao caos. A história da Via Láctea é, em última análise, nossa própria história. Estamos feitos dos mesmos elementos que formam as estrelas e os planetas. Cada um de nós tem uma conexão com o vasto universo que nos rodeia. E enquanto continuamos explorando e desvendando os mistérios de nossa galáxia, lembremos que somos parte de um todo muito maior, onde a violência e a criação caminham de mãos dadas em uma dança cósmica interminável. A vasta imensidão da Via Láctea esconde segredos que ainda não conseguimos desvendar completamente. Um dos mais fascinantes é a possibilidade de que existam milhões de planetas habitáveis em nossa galáxia. Mas, o que significa que um planeta seja habitável? Quais fatores devem ser considerados para que um mundo tenha as condições necessárias para abrigar vida? A resposta começa com a distância de um planeta até sua estrela. Um planeta muito próximo pode ser um lugar ardente e desolado, enquanto um muito distante pode ser um mundo gelado e escuro. A área em que um planeta pode manter água em estado líquido, um ingrediente crucial para a vida como a conhecemos, é chamada de zona habitável. Surpreendentemente, estima-se que mais de 300 milhões de planetas na Via Láctea estejam dentro dessa zona, o que abre um leque de possibilidades incríveis. Imagine que desses 300 milhões, uma porcentagem pudesse abrigar vida. Que tipo de vida poderia existir nesses mundos distantes? Seres semelhantes a nós, ou talvez formas de vida completamente diferentes que desafiariam nossa compreensão do que é viver. A diversidade que poderia existir nesses planetas é quase inimaginável e nos leva a perguntar: a vida em outros lugares está esperando para ser descoberta, ou somos realmente únicos no universo? A busca por esses mundos habitáveis tem sido um objetivo central na astronomia moderna. Graças a missões como o telescópio espacial Kepler, começamos a identificar exoplanetas, que são planetas que orbitam outras estrelas. Alguns desses exoplanetas estão na zona habitável de suas respectivas estrelas. Não é fascinante pensar que poderíamos encontrar um planeta que se pareça com a Terra, com oceanos, montanhas e talvez até mesmo vida? No entanto, nem tudo é tão simples. Identificar um planeta que esteja na zona habitável não garante que ele tenha as condições adequadas para a vida. A atmosfera de um planeta desempenha um papel crucial. Um planeta pode estar na zona habitável, mas se sua atmosfera for muito fina ou composta de gases tóxicos, a vida como a conhecemos não poderia sobreviver. Quantos desses mundos promissores podem estar condenados por suas condições atmosféricas? E vamos falar sobre a gravidade. A força gravitacional de um planeta afeta não apenas a estrutura de sua superfície, mas também a forma como sua atmosfera se comporta e como interage com sua estrela. Um planeta com gravidade muito baixa pode ter dificuldades para reter uma atmosfera, o que pode fazer com que se torne um deserto inóspito. Quantos mundos perderam a oportunidade de abrigar vida por não terem a gravidade adequada? A Via Láctea é um lugar dinâmico, onde as estrelas nascem, vivem e morrem. Esse ciclo de vida estelar também influencia a formação de planetas. Quando uma estrela se torna supernova, por exemplo, pode dispersar elementos pesados no espaço, fornecendo os materiais necessários para que se formem novos planetas. Assim, enquanto exploramos a possibilidade de vida em outros mundos, também devemos lembrar que a criação desses mundos está intrinsecamente ligada à morte de outras estrelas. Mas como sabemos que esses planetas são realmente habitáveis? A resposta pode estar na busca por biomarcadores, sinais químicos que indicam a presença de vida. Por exemplo, a combinação de oxigênio e metano na atmosfera de um planeta pode ser um indicativo de processos biológicos em ação. Que descobertas emocionantes nos aguardam no futuro quando formos capazes de analisar as atmosferas desses mundos distantes?
A curiosidade humana nos impulsiona a explorar além do nosso próprio canto do universo. A busca por vida em outros planetas não é apenas um exercício científico, mas também uma exploração de nossa própria existência. Se descobrirmos que há outros mundos com vida, como isso mudaria nossa percepção de nós mesmos e nosso lugar no cosmos? A possibilidade de não estarmos sozinhos no universo pode ser uma das revelações mais impactantes de nossa história. A Via Láctea não é apenas nossa casa. É um vasto laboratório cósmico, onde os segredos da vida e da formação de mundos se entrelaçam. Com cada avanço tecnológico e cada descoberta, nos aproximamos um pouco mais de desvendar esse mistério. O futuro da exploração espacial se apresenta cheio de promessas, e a cada dia que passa, a possibilidade de encontrar vida em outros planetas se torna um pouco mais tangível. Enquanto isso, continuamos olhando para o céu, perguntando-nos que outros segredos a Via Láctea guarda. A busca por planetas habitáveis é apenas uma parte de um quebra-cabeça muito maior, e cada descoberta nos aproxima de compreender não apenas a galáxia em que vivemos, mas também a essência mesma da vida. A aventura da exploração cósmica apenas começa, e os mistérios da Via Láctea continuam a nos fascinar, lembrando-nos que na imensidão do universo sempre há mais a descobrir. Quanto tempo você acha que leva para uma estrela completar uma volta ao redor do centro da Via Láctea? Surpreendentemente, estima-se que as estrelas que estão na borda de nossa galáxia levam mais de 200 milhões de anos para fazer esse percurso. Para colocar isso em perspectiva, isso significa que no tempo que uma única estrela dá uma volta completa, várias gerações de humanos nasceram, viveram e morreram. Mas por que essa viagem é tão longa? A Via Láctea não é um lugar estático. Assim como um gigantesco disco giratório, as estrelas estão em constante movimento. Imagine a dança das estrelas, cada uma seguindo sua própria trajetória, enquanto a gravidade da galáxia as mantém unidas em um abraço cósmico. Esse movimento não é apenas fascinante, mas também revela segredos sobre a história e a evolução de nossa galáxia. Você já se perguntou como o movimento das estrelas afeta seu desenvolvimento? À medida que as estrelas giram e se deslocam, experimentam diferentes condições ambientais. Algumas se aproximam de outras, o que pode provocar interações, explosões de supernovas ou até mesmo a formação de novos sistemas solares. É um ciclo interminável de nascimento, vida e morte que se repete ao longo do tempo. O centro da Via Láctea, onde se encontra um buraco negro supermassivo, é o ponto de atração gravitacional mais forte. As estrelas que orbitam perto desse buraco negro se movem a velocidades incrivelmente altas, alcançando milhares de quilômetros por segundo. Mas o que impulsiona as estrelas a se moverem dessa maneira? A resposta reside na imensa força de gravidade que emana do buraco negro, agindo como um ímã cósmico que mantém as estrelas em seu lugar. Imagine que cada estrela tem seu próprio relógio interno. No entanto, esse relógio não marca o tempo da mesma forma que nós fazemos. A percepção do tempo no espaço pode ser muito diferente devido à gravidade e à velocidade. Cada estrela experimenta sua própria história à medida que viaja pela galáxia, mas todas estão conectadas em um vasto tecido de tempo e espaço. À medida que as estrelas giram, também se deslocam pela galáxia. Algumas podem ser arrastadas em direção ao centro, enquanto outras podem ser empurradas para o exterior, formando um delicado equilíbrio dentro do disco galáctico. Esse movimento constante é um lembrete de que nossa galáxia é um lugar dinâmico, cheio de vida e atividade. E se falamos de movimento, não podemos esquecer das correntes estelares. Estas são grupos de estrelas que se movem juntas pela galáxia, como um bando de aves no céu. De onde vêm? Muitas dessas estrelas são os remanescentes de antigas interações galácticas, vestígios de encontros que moldaram a estrutura de nossa Via Láctea ao longo de bilhões de anos. Mas e as estrelas que estão na borda da galáxia? Elas são as que mais tempo levam para dar uma volta completa. Esse percurso prolongado não é apenas uma travessia física, mas também uma janela para o passado da galáxia. Cada estrela que gira pela borda carrega consigo histórias de épocas passadas, de como a Via Láctea se formou e como mudou ao longo do tempo. Nesta vasta jornada, muitas estrelas foram testemunhas de eventos cósmicos que deixaram marcas em sua trajetória. Explosões de supernovas, colisões com outras estrelas e a influência de galáxias próximas moldaram sua existência. Cada uma delas é um livro aberto, esperando para ser lido por aqueles que se atrevem a explorar sua história.
Enquanto isso, o sistema solar em que vivemos também tem sua própria jornada a fazer. Embora estejamos localizados em um dos braços menores da Via Láctea, a cerca de 26 mil anos-luz do núcleo, nos movemos a uma velocidade de aproximadamente 828 mil quilômetros por hora. Isso é um lembrete de que não somos apenas observadores passivos, somos parte ativa deste vasto universo. No entanto, o tempo não é infinito. À medida que nossa galáxia se desloca, também se move o destino do sistema solar. O que acontecerá conosco em centenas de milhões de anos? Nosso lar continuará girando na mesma direção ou será afetado por mudanças cósmicas imprevisíveis? A incerteza é parte da viagem, e cada estrela e planeta está em constante evolução. No contexto dessa rotação, é fascinante pensar nas possibilidades. Poderia haver outros sistemas solares em nossa galáxia, cada um com sua própria jornada e sua própria história. Estima-se que possa haver milhões de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea, cada um orbitando sua estrela e contribuindo para a rica diversidade de nosso universo. Assim, enquanto as estrelas continuam sua dança no vasto cenário galáctico, nós seguimos buscando a resposta para perguntas que intrigaram a humanidade durante séculos. Que segredos as estrelas nos revelarão em sua viagem? A Via Láctea é um lugar cheio de mistérios, e cada estrela que gira ao seu redor é um lembrete de que ainda há tanto a descobrir. À medida que avançamos em nossa própria travessia, é essencial lembrar que cada um de nós tem um lugar nessa dança cósmica, uma história a contar neste vasto universo. Você já olhou para o céu e se perguntou quantas histórias estão escondidas por trás das estrelas que brilham na escuridão? A Via Láctea, nossa galáxia, é como um enorme livro cheio de relatos antigos. E algumas das páginas mais fascinantes nos falam da luz que viajou bilhões de anos para chegar até nós. Mas, o que essas luzes realmente significam e por que são tão especiais quando observamos o céu noturno? Cada estrela que vemos é, na verdade, um farol de informações sobre o passado do universo. Algumas dessas estrelas são verdadeiras relíquias, nascidas pouco depois do Big Bang, aquela imensa explosão que deu origem a tudo que conhecemos. Não é incrível pensar que a luz dessas estrelas está viajando há tanto tempo, cruzando o vasto espaço apenas para iluminar nossas noites e nos contar segredos de épocas que já não existem? A luz mais antiga que podemos ver na Via Láctea vem de estrelas que têm mais de 13 bilhões de anos. Mas, o que podemos aprender com elas? Essas estrelas nos oferecem pistas sobre a composição do universo em seus primeiros momentos, revelando como se formaram os elementos que dão vida a tudo que conhecemos, desde os planetas até nós mesmos. Então, que histórias essas luzes distantes carregam consigo? Imagine por um momento que cada estrela é uma testemunha da história do cosmos. Algumas delas viveram vidas extraordinárias, fundindo-se, explodindo em supernovas e, em alguns casos, tornando-se buracos negros. Cada uma dessas etapas deixa uma marca no espaço que nos rodeia. Como podemos decifrar essas marcas e o que elas nos dizem sobre o futuro da nossa galáxia? A luz que vemos não é apenas um fenômeno visual, é uma janela para o passado. Cada fóton que chega aos nossos olhos percorreu uma jornada épica, superando obstáculos inimagináveis. Você já parou para pensar quantas coisas tiveram que acontecer para que essa luz chegasse até você? Desde a formação da estrela até sua eventual transformação, cada evento está intrinsecamente relacionado com a evolução do universo como um todo. Através de telescópios potentes, os astrônomos podem estudar essa luz antiga e deduzir a história da Via Láctea. Mas, o que essas estrelas nos dizem sobre o lugar que ocupamos no grande esquema do universo? Elas nos revelam que somos parte de um todo muito maior e complexo. A Via Láctea não é apenas nosso lar, é um palco onde se desenvolveram centenas de milhões de histórias. Além disso, essas estrelas também nos ensinam sobre a diversidade do universo. Nem todas são iguais, algumas são gigantes vermelhas, outras anãs brancas e algumas até explodem em brilhantes supernovas. Cada tipo de estrela tem seu próprio ciclo de vida, o que nos ajuda a entender como se formam e evoluem os sistemas estelares. Que outros segredos poderiam estar esperando para serem descobertos nos recantos da nossa galáxia? A luz das estrelas antigas também nos dá pistas sobre a matéria escura e a energia escura, esses mistérios que ainda nos eludem. Como esses componentes influenciam a estrutura da galáxia e a formação de novas estrelas? A resposta pode mudar nossa percepção do universo e nosso lugar nele.
A busca por esses segredos continua, e cada descoberta nos aproxima um passo mais de entender a vasta complexidade da Via Láctea. É fascinante pensar que, ao observar as estrelas, estamos vendo o passado da galáxia. Cada brilho é um eco da história da criação, um testemunho da vida e morte de inúmeras estrelas. Não é incrível como, através da luz, podemos nos conectar com o universo de uma maneira tão profunda? À medida que a tecnologia avança, nossos telescópios se tornam mais sensíveis e capazes de captar a luz de estrelas ainda mais distantes. Isso nos abre um mundo de possibilidades para descobrir novos segredos sobre nossa galáxia. Que novas revelações estão por vir? A cada ano, os astrônomos fazem descobertas que desafiam nossa compreensão e nos empurram a repensar o que sabemos sobre o cosmos. A Via Láctea é um lugar vibrante e cheio de atividade. Cada estrela, cada nebulosa, cada buraco negro, tudo conta uma história que se entrelaça com a nossa. Nos lembra que somos parte de um ciclo interminável de criação e destruição, de nascimento e morte. E nesse ciclo, a luz que viaja através do tempo nos conecta com o passado e o futuro da nossa galáxia. Então, da próxima vez que olhar para o céu estrelado, lembre-se de que cada faísca de luz que você vê é mais do que um simples ponto brilhante. É uma mensagem do passado, um relato da história do universo e um convite a continuar explorando os mistérios da Via Láctea. A busca pelo conhecimento nunca termina e sempre há mais a descobrir no vasto oceano do cosmos. Você se atreve a continuar investigando esses mistérios? A Via Láctea é como um arquivo cósmico, uma biblioteca do tempo que guarda as histórias de sua formação e evolução. Mas como podemos acessar esses segredos? A resposta está nas estrelas que a habitam. Essas luzes brilhantes que titilam no céu noturno. Cada uma delas é uma testemunha silenciosa de eventos que ocorreram há bilhões de anos. Então, o que essas estrelas nos contam sobre o passado do universo? Ao observar as estrelas mais antigas da Via Láctea, podemos retroceder no tempo, quase como se tivéssemos uma máquina do tempo. Essas estrelas são como fósseis cósmicos, que nos oferecem pistas sobre as condições que existiram logo após o Big Bang. Você consegue imaginar poder olhar para o passado e ver como era o universo em seus primeiros momentos? Essas estrelas são formadas por elementos primordiais, como o hidrogênio e o hélio, que foram criados nos instantes iniciais do universo. Que segredos guardam sobre a formação de galáxias e estruturas cósmicas? A luz dessas estrelas viaja pelo espaço durante bilhões de anos antes de chegar aos nossos telescópios. Quando olhamos para o céu, na verdade, estamos vendo um reflexo do passado. Mas como sabemos a idade de uma estrela? Os astrônomos utilizam métodos como a evolução estelar e a química das estrelas para estimar sua antiguidade. Esse processo é fascinante, porque nos permite conectar os pontos entre o passado e o presente. Não é incrível pensar que, ao observar uma estrela, poderíamos estar vendo um momento da história do universo? Além disso, cada estrela na Via Láctea tem sua própria história de vida. Algumas nascem em impressionantes nuvens de gás e poeira, enquanto outras morrem em explosões de supernova, dispersando elementos por todo o espaço. Essas explosões não apenas enriquecem o meio interestelar, mas também criam novas gerações de estrelas. Você já se perguntou como esses elementos se tornam os blocos de construção dos planetas e, eventualmente, da própria vida? A morte de uma estrela pode ser o começo de muitas outras. As estrelas mais jovens, por outro lado, nos dão pistas sobre a evolução da galáxia. Ao estudar suas características, os cientistas podem compreender melhor como se formam e se desenvolvem os sistemas estelares. Mas e aquelas estrelas que já não brilham? Os restos de estrelas mortas, como as nebulosas planetárias e os buracos negros, também nos contam histórias. Essas estruturas são os ecos de eventos passados. E seu estudo nos ajuda a entender o ciclo de vida das estrelas na Via Láctea. A Via Láctea, como qualquer ser vivo, está em constante mudança. As interações entre suas estrelas, gás e poeira influenciam sua evolução. Por exemplo, alguns astrônomos descobriram que as estrelas podem roubar material de suas companheiras através de interações gravitacionais. Você se surpreende ao pensar que, no vasto universo, as estrelas não são simplesmente corpos isolados, mas participam de uma dança cósmica. Cada estrela tem uma história, e ao aprender sobre sua vida, também aprendemos sobre nós mesmos. A matéria que compõe nosso corpo foi forjada no coração de estrelas que viveram e morreram há muito tempo. Não é fascinante pensar que carregamos dentro de nós um pedaço das estrelas?
O estudo dessas antigas estrelas nos oferece uma conexão íntima com a história do universo. À medida que os astrônomos continuam investigando, descobrem mais e mais sobre a história da Via Láctea. As simulações por computador e as observações precisas permitiram que os cientistas recriassem a história de nossa galáxia. Mas que surpresas o futuro nos reserva? À medida que as tecnologias de observação melhoram, é provável que descubram novas estrelas e sistemas que nos ajudem a desvendar ainda mais mistérios. A viagem através do tempo que a Via Láctea nos oferece é um lembrete do pouco que sabemos sobre o vasto universo. Cada estrela, cada nebulosa e cada buraco negro são peças do quebra-cabeça cósmico que estamos tentando resolver. Que outras histórias permanecerão ocultas na escuridão do espaço? A busca por respostas é interminável. Enquanto continuamos explorando, percebemos que cada descoberta nos leva a novas perguntas. A curiosidade humana é insaciável, e a Via Láctea, com todos os seus segredos, é o terreno perfeito para nossa exploração. A ciência avança, e com ela, nossa compreensão do cosmos se expande. Cada vez que olhamos para o céu, lembremos que estamos contemplando um vasto oceano de tempo e espaço, cheio de histórias esperando para serem contadas. Então, da próxima vez que olhar para as estrelas, pense em todas as histórias que estão lá, esperando para serem descobertas. A Via Láctea não é apenas nossa casa, é um arquivo do tempo que nos conecta com o universo em sua totalidade. O que mais este imenso e enigmático lugar em que habitamos nos revelará? A aventura apenas começa e estamos prontos para continuar explorando. Você já pensou na dança cósmica que ocorre entre as galáxias? A Via Láctea não está sozinha no vasto universo. Na verdade, faz parte de uma enorme e complexa rede de galáxias que interagem entre si de maneiras fascinantes. Essas interações não apenas afetam a forma e o destino da nossa galáxia, mas também revelam segredos sobre a própria natureza do cosmos. Então, como essas galáxias se influenciam mutuamente? Primeiro, é importante compreender que a gravidade é o fio condutor dessa dança. Cada galáxia tem sua própria massa, e essa massa gera um campo gravitacional que atrai outras galáxias. Quando duas galáxias se aproximam, essa atração gravitacional provoca que suas formas se deformem, criando estruturas impressionantes que podem parecer quase alienígenas. Mas como essas interações são vistas de uma perspectiva astronômica? Imagine duas galáxias que se encontram. À medida que se aproximam, começam a se influenciar mutuamente. Seus braços espirais se retorcem e se estendem, como se estivessem entrelaçando os dedos em uma dança cósmica. Às vezes, essa atração pode ser tão intensa que as galáxias se fundem em uma só, criando um novo lar para estrelas e planetas. Mas o que acontece com as estrelas que estavam em cada galáxia antes da fusão? Quando duas galáxias se combinam, muitas estrelas podem ser lançadas a novas órbitas, enquanto outras podem colidir entre si. Isso não é um evento silencioso. Pode dar origem à criação de novas estrelas em meio à voragem, já que o gás e a poeira se comprimem em novas nebulosas. Mas o que essas colisões nos dizem sobre a história do universo? Cada fusão galáctica conta uma história de como as galáxias se formaram ao longo do tempo. A Via Láctea devorou galáxias menores em seu caminho, acumulando estrelas e matéria. Esse processo transformou nosso lar cósmico no que conhecemos hoje. No entanto, nem todas as interações são destrutivas. Algumas galáxias simplesmente passam de largo, como dois dançarinos que se cruzam em uma pista. Mas e as galáxias que se aproximam perigosamente? Um dos exemplos mais intrigantes é a galáxia de Andrômeda. Ela está a cerca de 2.500.000 anos-luz de distância, mas não se enganem, está a caminho de nós. No futuro, espera-se que colida e se funde com a Via Láctea. Isso não acontecerá num piscar de olhos. Na verdade, levará cerca de 4 bilhões de anos para se concretizar. Mas o que podemos aprender com esse encontro iminente? As simulações computacionais nos permitem vislumbrar como será essa fusão e que mudanças podemos esperar. Algumas teorias sugerem que o resultado dessa colisão poderia ser uma nova galáxia elíptica, muito diferente da nossa Via Láctea atual. As estrelas, na sua maioria, não colidirão, mas suas trajetórias mudarão radicalmente. Então, como isso afetará nosso sistema solar? Não está claro, mas há quem acredite que poderíamos ser empurrados para uma nova posição na galáxia resultante. Isso poderia significar uma mudança no céu noturno que vemos. As constelações que conhecemos poderiam desaparecer, substituídas por novas estrelas e padrões.
No entanto, o universo é um lugar cheio de surpresas e mistérios. Observando a Via Láctea de um ponto de vista mais amplo, vemos que não é apenas um sistema isolado. Sua influência se estende a outras galáxias em sua vizinhança. A interação com o grupo local de galáxias, que inclui Andrômeda e outras, mostra como nossas histórias estão entrelaçadas. Isso levanta uma pergunta intrigante. Poderia haver outras galáxias que também estão a caminho de nós? A resposta é sim. Há muitas galáxias se aproximando da Via Láctea e cada uma delas tem sua própria história e características únicas. Algumas são pequenas e anãs, enquanto outras são maiores e semelhantes à nossa própria galáxia. Cada vez que uma dessas galáxias se aproxima, um novo capítulo se abre na história cósmica. Mas que papel essas interações desempenham no ciclo de vida do universo? As interações galácticas são fundamentais para entender como as estruturas cósmicas se formam e evoluem. Ao estudar essas fusões e encontros, os astrônomos podem obter pistas sobre a matéria escura e a energia escura. Dois dos maiores mistérios que ainda nos eludem. Poderia ser que a forma como as galáxias se atraem e se fundem nos ofereça respostas sobre a natureza do universo como um todo? A dança das galáxias continua. E cada movimento conta uma parte da história do cosmos. A Via Láctea, assim como suas vizinhas, continua a evoluir em um ambiente dinâmico e em constante mudança. À medida que o universo se expande e as galáxias se movem, as perguntas sobre nosso lugar neste vasto palco cósmico se tornam cada vez mais relevantes. Estamos preparados para descobrir o que o futuro galáctico nos reserva? Só o tempo dirá. O que sabemos é que, nesta dança cósmica, cada passo que damos em direção ao conhecimento nos aproxima um pouco mais de compreender os mistérios que nos cercam. A Via Láctea e suas vizinhas continuam a ser um lembrete de que, no vasto universo, sempre há mais a descobrir e explorar. Então, continue olhando para as estrelas e se perguntando que segredos ainda permanecem ocultos entre elas. A Via Láctea está em constante mudança, movendo-se através do vasto universo, mas qual destino a espera em sua jornada? À medida que o universo se expande, a pergunta sobre o futuro de nossa galáxia se torna cada vez mais intrigante. Poderia a Via Láctea se fundir com outras galáxias? A resposta é um sonoro sim. Um evento emocionante e potencialmente catastrófico está no horizonte, e esse evento é a colisão com a galáxia de Andrômeda, nossa vizinha mais próxima. À medida que ambas as galáxias se aproximam, suas forças gravitacionais começarão a interagir, criando um espetáculo cósmico que transformará completamente a paisagem estelar. Mas quando isso acontecerá? Estima-se que em aproximadamente 4 bilhões de anos, nossas galáxias se encontrarão e começarão a se entrelaçar. Imagine uma dança cósmica, onde as estrelas da Via Láctea e de Andrômeda se entrelaçam em um abraço galáctico. À medida que se fundem, é provável que novas estrelas e sistemas planetários se formem, mas nem tudo será harmonia. Algumas estrelas podem ser expulsas para as profundezas do espaço, criando um caos onde as leis da gravidade desempenham um papel crucial. Ainda assim, essa possível colisão não é o único evento que poderia alterar o destino da Via Láctea. À medida que o universo continua a se expandir, o que é conhecido como energia escura está empurrando as galáxias mais distantes a uma velocidade cada vez maior. Esse fenômeno levanta um futuro ainda mais inquietante. A possibilidade de que, em um futuro muito distante, as galáxias se dispersem e se afastem umas das outras. O que aconteceria então com a Via Láctea? Em um cenário extremo, ela poderia ficar sozinha em um vácuo interminável, sem a companhia de outras galáxias ao seu redor. Mas não se trata apenas de colisões e dispersão. A Via Láctea também teve sua própria história violenta. Ao longo de sua vida, ela devorou galáxias menores, incorporando suas estrelas e estruturas em um processo que durou bilhões de anos. Que histórias guardam essas estrelas que foram absorvidas? E como contribuíram para a rica diversidade de nossa galáxia? Cada estrela que vemos no céu é uma testemunha dessa história tumultuada, um lembrete da natureza agressiva e dinâmica do cosmos. Atualmente, a Via Láctea continua a evoluir. As correntes estelares, que são restos de encontros galácticos anteriores, se movem pelo espaço, nos levando a nos perguntar que outras surpresas o futuro nos reserva. Haverá mais colisões? Quais outras galáxias poderiam influenciar nossa própria evolução ao longo do tempo?
A curiosidade sobre esses eventos é interminável, impulsionando os astrônomos a estudar e compreender melhor nosso lugar no universo. Não podemos esquecer o papel da matéria escura nesta narrativa. Embora não possamos vê-la, sua influência é inegável. Este halo invisível que envolve a Via Láctea é crucial para manter nossa galáxia unida. Sem ela, a Via Láctea não poderia se sustentar como faz. Mas, o que aconteceria se essa matéria escura começasse a desaparecer? Imagine um cenário em que a estabilidade de nossa galáxia fosse ameaçada. As órbitas das estrelas poderiam ser alteradas, e com isso, o futuro da Via Láctea poderia mudar drasticamente. Ao olhar para o futuro, também devemos considerar que o destino da Via Láctea não está completamente selado. A exploração e o estudo das galáxias vizinhas nos fornecem pistas valiosas sobre como nossa própria galáxia poderia se desenvolver. As interações gravitacionais, as fusões e as colisões são fenômenos que, embora possam parecer violentos, também fazem parte do ciclo natural do universo. Então, o que podemos fazer enquanto isso? A resposta é simples: continuar explorando. Cada nova observação, cada descoberta, nos aproxima um pouco mais de entender não apenas a Via Láctea, mas também o universo como um todo. A ciência é uma busca constante por conhecimento. E cada pergunta que fazemos sobre o futuro de nossa galáxia pode abrir a porta para novas respostas. No final, o destino da Via Láctea continua sendo um mistério, cheio de possibilidades emocionantes e aterradoras. Nos lembra o quão pequenos somos em comparação com a vastidão do cosmos, e nos convida a continuar investigando e aprendendo sobre nosso lugar neste universo em expansão. A história da Via Láctea está longe de terminar. Na verdade, está em uma transição contínua, uma dança cósmica que continuará a evoluir por bilhões de anos mais. Assim, enquanto contemplamos o céu estrelado, lembremos que cada estrela é parte de uma narrativa maior. Um fio no vasto tapete do universo. A Via Láctea tem muito a nos revelar, e cada descoberta nos aproxima mais de compreender a complexidade de nosso lar cósmico. Quem sabe que mistérios ainda nos aguardam no futuro? A exploração nunca para, e a cada novo avanço, nos aprofundamos mais na incrível e enigmática jornada da Via Láctea. A Via Láctea, nossa galáxia, é um vasto e enigmático lugar cheio de segredos que ainda nos restam descobrir. Que mistérios esconde em seu interior? A realidade é que, apesar de todos os avanços na astronomia, muitos desses enigmas continuam sem resposta. Imagine por um momento o que significaria poder desvendar cada um desses segredos. Que histórias nos contariam as estrelas, os planetas e as nebulosas que se encontram em seu seio? No coração da Via Láctea há uma sinfonia de luz e energia que existe há bilhões de anos. Mas o que há dos ecos de explosões passadas que ressoam em seu centro? Essas ondas de gás e radiação são vestígios de eventos cósmicos que deixaram marcas em nossa galáxia. Poderíamos pensar que cada estrela é uma testemunha silenciosa da história do universo, observando como as galáxias nascem, evoluem e, em alguns casos, desaparecem no vasto oceano do espaço. Que relatos guardam as estrelas mais antigas de nossa galáxia sobre a origem de tudo o que conhecemos? A Via Láctea não é apenas um lar de estrelas, mas também de milhões de planetas que poderiam abrigar vida. Quantos mundos semelhantes à Terra existirão em seus braços espirais? Estima-se que haja mais de 300 milhões de planetas com características que poderiam permitir a vida. Poderíamos não estar sozinhos neste vasto espaço? A busca por vida extraterrestre nos leva a nos perguntar como seria conhecer nossos vizinhos galácticos. Que histórias compartilhariam conosco seres de outros mundos? O universo é um cenário em constante movimento. A Via Láctea interage com outras galáxias, formando uma dança cósmica que desafia nossa compreensão do tempo e do espaço. Mas, o que acontecerá no futuro? Com a galáxia de Andrômeda se aproximando de nós, o destino de nossa galáxia pode mudar drasticamente. Estamos preparados para essa colisão que se espera em cerca de 4 bilhões de anos? A ideia de um choque galáctico pode parecer aterradora. Mas também é fascinante pensar em como isso poderia dar origem a novas estrelas e sistemas solares. Cada um de nós, desde o pequeno canto de nosso planeta, faz parte desta imensa galáxia. Mas qual é o nosso lugar em tudo isso? Parece que somos apenas um grão de areia em uma praia infinita, mas nossa existência tem um significado no tecido do cosmos. A exploração do espaço e a busca por respostas sobre a Via Láctea não são apenas um exercício intelectual, mas uma jornada em direção ao entendimento de quem somos e de nosso lugar no universo.
As perguntas que fazemos sobre a Via Láctea são o motor que impulsiona cientistas e astrônomos a continuar explorando. Que mistérios ainda por descobrir nos aguardam em seu halo de matéria escura? Embora não possamos vê-lo diretamente, sua influência é fundamental para manter unida nossa galáxia. Esse halo é um lembrete de que há muito mais do que podemos perceber e entender. Enquanto contemplamos o vasto céu estrelado, é importante lembrar que a luz que vemos hoje é uma viagem no tempo. Cada estrela que brilha na escuridão começou sua jornada há milhões de anos. Assim, ao observar as estrelas, na verdade estamos olhando para o passado. Que lições nos ensinam essas luzes antigas sobre a própria natureza do universo? Talvez nos digam que o tempo é um conceito relativo. Um rio que flui de maneiras que mal começamos a compreender. Apesar da imensidão da Via Láctea, apenas exploramos uma fração dela. Que segredos guardam aquelas regiões inexploradas e escuras? Cada telescópio que aponta para o céu é uma janela para um mundo desconhecido. A curiosidade humana não tem limites, e cada descoberta nos leva a novas perguntas. Até onde poderemos chegar em nossa busca por conhecimento? No final, a Via Láctea é um espelho no qual podemos nos refletir. Nos convida a questionar, a investigar, a nos maravilhar diante de sua grandeza. A ciência e a exploração espacial são ferramentas que nos permitem desvendar os mistérios do universo, mas o desejo de entender o que nos rodeia é uma parte intrínseca da natureza humana. O que significaria para nós descobrir que somos apenas um de muitos no vasto cosmos? Não importa quantas respostas encontremos, sempre haverá mais perguntas. A Via Láctea, com seus mistérios e maravilhas, nos convida a continuar explorando, a continuar sonhando. No final, a verdadeira essência do cosmos reside na própria jornada, na busca por respostas que nos aproximem da compreensão de nosso lugar nesta vasta e surpreendente galáxia. A exploração não é apenas um ato de curiosidade, mas uma celebração da vida e da imensa beleza do universo que nos rodeia. É um lembrete de que, embora pequenos, nossa existência e nossa busca são parte de um todo muito maior. Que novas maravilhas nos aguardam no futuro? Só o tempo dirá.